Alô, aluno de Geografia do sexto ano, vamos dar continuidade à nossa aula. O tema da aula de hoje vai ser transformação do espaço geográfico. Mas antes, só para relembrar, não esquece daquele like, daquela curtida no nosso canal. Juazeiro, Cidade Educadora, aula em rede. Eu vou colocar para vocês, primeiramente, a definição do que é um espaço geográfico. O espaço geográfico nada mais é do que um conjunto integrado de paisagens resultante da ação natural ou da ação humana. No espaço geográfico há alguns elementos. Esses elementos são os elementos naturais, os elementos culturais, como manifestações geradas pelo ser humano, pintura, escultura, como por exemplo, e ainda há elementos invisíveis, como por exemplo o vento. Não enxergamos o vento, mas ele é um agente que vai modificar o espaço geográfico, ok? Quando eu falo de espaço geográfico, eu tenho que falar também da transformação desse espaço geográfico. E quando eu falo de transformação, eu falo o quê? De uma mudança constante, onde eu construo e reconstruo, que pode ser realizado tanto pela natureza como pelo ser humano. Vamos lá, eu tenho um espaço geográfico, que é um espaço físico, que ele está em constante mudança, causado tanto por ação natural como por ação humana, quando o ser humano age naquele local. Okay? Eu tenho aqui ao lado uma imagem. Vamos ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Eu tenho a mesma paisagem em diferentes tempos. O que é que vocês concluem olhando para essa imagem? Eu, professor, concluo da seguinte forma. Inicialmente era um ambiente natural, com árvores, por exemplo, vegetação, serras, um ambiente natural, como um outro qualquer. Com o passar do tempo, o ser humano começou a agir nesse espaço, primeiramente construindo a ferrovia, depois começaram a adensar esse espaço e ao decorrer do tempo eles começaram a modernizar esse espaço ou deixar esse espaço mais antropizado, criando o quê? Estradas, criando o quê? Construindo casas, então eles transformaram esse ambiente. Se vocês olharem lá a figura abaixo, à sua direita, basicamente, você não enxerga mais nenhuma paisagem natural. Então, isso aqui é uma transformação, uma modificação do espaço geográfico, ok? Aqui é só para vocês ilustrar como seria essa transformação ao longo do tempo. Vamos lá. Quando eu falo transformação, eu falei para vocês que existem agentes naturais que realizam essa transformação. Eu coloquei aqui alguns exemplos de agentes naturais. Vamos ler com o professor. Terremoto, ele vai modificar o ambiente. Chuva vai modificar o ambiente, vento vai ter a capacidade de modificar o ambiente, sol, tsunami e erosão. São exemplos de agentes naturais que conseguem modificar o ambiente. Aqui ao lado tem uma foto do que provavelmente já foi uma serra, só que com o intemperismo ou com a ação natural do ambiente nesse local, começou a esculpir esse material que antes era uma serra. Então, isso aqui é um exemplo de material que foi degradado pela ação natural. Aqui ao lado eu tenho algumas transformações de espaço causadas agora pelo ser humano. O ser humano pode modificar o espaço, por exemplo, realizando atividades como extrativismo, construindo indústrias, agropecuária, prestação de serviços e comércio. Então, tudo isso vai modificar o espaço. Eu tenho imagem aqui ao lado de uma cidade que, se eu for resgatar como era essa imagem há tempos atrás, provavelmente não é o que ela é hoje. Esse espaço foi muito modificado pela ação humana. Ok? Aí agora vai o desafio para vocês. É muito simples. Como ocorrem as transformações das paisagens? Vocês vão explicar como é que ocorre uma transformação da paisagem, quem são os elementos que vai contribuir com essa transformação. Então, boa sorte pessoal no desafio. Um abraço!